Beleza, pessoal? Venham comigo na tela, vamos lá. Bom, meus amigos, vamos agora, a partir do momento que a gente trabalhou, percebeu o que é vogal, o que é semivogal, encontros vocálicos e tal, agora sim a gente tem a nomenclatura própria para trabalhar as regras da acentuação gráfica, beleza? Então, nesse caso, vamos observar aqui. Terror, as regras de acentuação gráfica, quais são elas? Bom, as regras de acentuação gráfica são duas. E a gente depois vai subdividindo conforme for. Mas são duas. Existe a regra básica e existe a regra especial. Vamos começar falando um pouquinho das regras básicas. Observando aqui comigo na tela, olha só. Então, as regras básicas, você, logicamente, para poder fazer essa regra de acentuação gráfica, tem que observar as palavras tônicas, como os monossílabos tônicos, as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, conforme nós falamos anteriormente, beleza? E aí, de acordo com a sua terminação, a gente vai colocar o acento gráfico ou não. Esse é um princípio, tá legal? Beleza. Para a gente, então, procurar entender o processo de acentuação, eu destaquei para você aqui uma frase, aliás, uma frase não, um parágrafo, tá legal? E ele, de certa forma, vai mostrar pra gente como que nós utilizamos, né, nessas classificações tônicas, a quantidade de palavras que nós temos de acordo com a classificação tônica, tá legal? Só para você ter uma noção aí. Então, veja bem, vem aqui comigo na tela. Então, nós temos aqui esse parágrafo, tá? E, logicamente, como a gente está estudando a palavra pura e simples, a gente não tem que interpretar texto nem nada, eu não vou ler para você esse parágrafo, mas eu destaquei um parágrafo qualquer, tá? Destaquei um parágrafo qualquer. E nesse parágrafo, a gente já percebeu o seguinte, eu marquei para você aqui, né, dentre as palavras tônicas, eu marquei para você aqui apenas as paroxítonas. Só para destacar para você, olha só a quantidade, o total de palavras são 89. De paroxítonas, nós temos 38 palavras. Então, a quantidade é bem grande, né? Olha só, quase metade, ó, 42,69%. Então, a quantidade de paroxítonas é muito grande, beleza? E isso, moçada, isso aqui reproduz aquilo que vários linguistas já viram à época, né, quando começaram essas regras de acentuação gráfica. Perceberam que as paroxítonas, o volume de paroxítonas é muito grande. Tá legal? É muito maior. Então, o português utiliza muita palavra paroxítona. Então, a gente vê pelo volume que a gente tem de palavras paroxítonas aqui. Beleza? Então, mas isso aí quer dizer o quê? Vamos à frente, vamos analisar. Olha só, vem comigo na tela. Bom, Terror, e oxítonas? Bom, então aqui a gente falou primeiro das paroxítonas. Então, olha só, oxítonas, apenas 9. E isso reproduz mais ou menos o trabalho dos linguistas, tá legal? Então, 10% a gente tem aí de palavras oxítonas, a última sílaba sendo tônica. Opinião, questão, retribuição, delegações e assim por diante. Então, nós temos oxítonas apenas 9 nesse parágrafo que a gente destacou aqui, tá legal? Vai haver, logicamente, uma variação aqui, outra variação ali, mas isso aqui reproduz para você. Então, a quantidade de palavras oxítonas é bem menor, né, bem menor do que as paroxítonas, tá legal? Chega, às vezes, a 1/3, 1/4, né, desse volume de palavras, tá? Os monossílabos tônicos, moçada, a gente tem aqui, ó, 7. Então, o que acontece? As oxítonas chegam em termos, às vezes, 1/3, 1/4 do volume de palavras paroxítonas, dependendo um pouquinho do texto e tudo mais. Os monossílabos tônicos, eles caem um pouquinho em relação às oxítonas, tá legal? Mas a gente também usa bastante monossílabo tônico, tá? Mas a quantidade é menor do que as palavras oxítonas, beleza? Então vem aqui comigo na tela, vamos lá. Então a gente tem, ó, 7,8%, beleza? Tranquilão. E as proparoxítonas, aqui, ó, encontrei apenas uma. Às vezes a gente não encontra, tá? Num determinado parágrafo, em determinado texto, a gente não encontra a proparoxítona. Então a quantidade de palavras é bem pouca, tá? Então, pelo que a gente percebeu aqui, tá? Nesse texto aqui, e aí você pode fazer testes com outros textos, aí você vai perceber. A gente tem a menor ocorrência da proparoxítona. Maior ocorrência da paroxítona. Isso é normal. Paroxítona direto, tá? E aí vem primeiro paroxítona, depois a oxítona, depois o monossílabo tônico e depois a proparoxítona. A quantidade de palavras é bem pequena da proparoxítona. Vem comigo na tela.
Bom, então você apenas vai notar, pelas regras básicas, os caras tinham que pensar, né? A acentuação gráfica, que os caras pensaram, opa, então, se eu sei que a paroxítona, ela tem maior ocorrência e a proparoxítona tem menor ocorrência, então, assim como você vai estudar. Você vai estudar, vai procurar sempre fazer o quê? Opa, eu vou pegar aquilo que é mais simples, na escala didática, vou entendendo e vou avolumando o meu entender, beleza? Vou avolumando o meu conhecimento daquilo ali, correto? A mesma coisa fizeram aqui os linguistas quando, então, colocaram essa regra para funcionar, quando pesquisaram para colocar essa acentuação gráfica. Opa, peraí. Se as palavras proparoxítonas são poucas, então vamos fazer o seguinte, vamos acentuar tudo nesse negócio aí. Então vamos colocar uma regra geral aí para acentuar todas as proparoxítonas. Daí surgiu a regra de acentuarmos todas as proparoxítonas. Por exemplo, córrego, cônego, próximo, cônjuge, Júpiter, Alcântara, cômodo, prática. Então acentuamos todas as proparoxítonas. Tá legal? Beleza, indo à frente. Agora eu tenho que tomar alguns cuidados, né? E, cara, proparoxítona cai muito em prova, tá? Então, só um detalhe, o que a gente vai observar? Se você for observar no dicionário, a palavra habitar existe, mas também existe a oxítona, habitar, registrada também, tá? Então, por que coloca a palavra habitar aqui com acento? Porque algumas vezes as provas cobram, então é bom a gente ficar ligado, tá? A gente no corrente já fala habitar para cá, habitar para lá, a palavra está dicionarizada, né? Mas habitar também existe e às vezes a prova pode colocar para você essa palavra habitar, beleza? Então esse é um detalhe importante, venha comigo na tela. A gente fala direto a palavra performance, performance para cá, performance para lá, mas aí você vai procurar no dicionário e essa palavra não tem acento, bateu, pelo amor de Deus, ela não é uma proparoxítona, essa palavra tem que ser acentuada. O que acontece? Essa palavra foi registrada no nosso dicionário, né? Mas ela foi registrada como palavra estrangeira. Então ela não foi aportuguesada. Se o fosse, ou quando for, ela vai colocar o acento, vai ter o acento, certamente. Mas ela está dicionarizada ainda como palavra estrangeira. Performance, tá legal? Então você não vai ver o acento em performance, mas ela é uma palavra proparoxítona, mas é uma palavra estrangeira, tá legal? Então só ficar ligado nisso. Uma palavra que muita gente acaba confundindo, e aí é bom quando a gente fala de proparoxítona, a gente tomar cuidado. Você já viu que muita gente fala assim, rapaz, eu preciso rapidinho que você dê aqui uma rúbrica para mim. Rúbrica não, é rubrica. Então, às vezes, a pessoa que procura lá no dicionário, ou procura lá nas regras das proparoxítonas, a palavra rúbrica. Não existe a palavra rúbrica, existe a palavra rubrica. Cuidado. A palavra recorde, ela é paroxítona, não é recorde, como alguns pronunciam aí. Então, principalmente os concursos vêm cobrando justamente em cima da pronúncia culta, formal, recorde. Tá? É recorde, não é recorde, porque se você não, você ao pesquisar no dicionário teria um acento em recorde, não tem. Então a palavra é recorde, muito cuidado com isso, tá legal? Venha comigo na tela. Então, tomando esses cuidados, a gente vê que a proparoxítona é uma regra bem simples, porque todas são acentuadas. Bom, agora a gente vai pensar o quê? A gente vai observar as terminações aí com os monossílabos tônicos. Bom, se a gente já percebeu que as proparoxítonas, a quantidade é muito pequena, então acentua tudo. A segunda classificação tônica, a gente percebeu lá, que também tem pouca ocorrência, é a do monossílabo tônico. Então, os linguistas pensaram, poxa, vamos então enquadrar aqui uma regrinha dos monossílabos tônicos. Então, eles fizeram os seus estudos e perceberam que as terminações A, E, O, seguidos ou não de S, e os ditongos abertos E, O e EL, seguidos ou não de S, vão levar o acento nos monossílabos tônicos. Vem aqui comigo na tela, olha só. Então, acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, E, EL, OI, seguidos ou não de S. Por isso, acentuamos a palavra pá, pés, pó.
Acentuamos o plural de mel, méis, plural de véu, véus, e o presente indicativo do verbo doer, isso dói. Tá vendo aí? A gente coloca então o acento para marcar. Tranquilão? Então nós temos a regra dos monossílabos tônicos com essas terminações aqui. Tá legal? Beleza, vamos à frente. E aí, antes de passarmos para frente, eu quero chamar essa atenção para o seguinte. Veja, quais são as regras de acentuação gráfica, Terror? Tronco principal, regra geral, regra básica, como a gente está aqui já trabalhando com a regra básica, regra geral. E existe uma regra especial, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Beleza. Dentro da regra geral, regra básica, a gente já viu uma, que é a proparoxítona, todas são acentuadas. E a gente tem uma outra, que é do monossílabo tônico. Só que tem questão que quer que você diferencie. Vem cá, é o monossílabo tônico, mas vem cá. É o monossílabo tônico terminado com AEO seguido do nome de S, ou com ditongo aberto tônico E, O, L. O que muita gente vai encontrar, vai observar, é o seguinte. Antes dessa última reforma ortográfica, tá? A gente tinha como regra o acento em todos os ditongos abertos tônicos. Em qualquer classificação, seja na oxítona, seja no monossílabo tônico, seja na paroxítona. Qualquer palavra que tivesse ditongo aberto tônico tinha acento e pronto. Com a reforma ortográfica, para a gente tirar o acento de ideia, tá? De joia, boia, então eles determinaram, opa, não é mais regra especial. Para a gente preservar o acento, a gente vai jogar essa classificação, né? Essa terminação, a gente vai jogar aqui nos monossílabos tônicos. Aí pronto. Então, para a gente preservar o acento em véu, céu, mês, dói, eles colocaram como uma regra geral dos monossílabos tônicos. Por isso que a gente vê questões fazendo separação. Existe a regra do monossílabo tônico terminado em A, E, O, seguido do nome de S. Existe a regra do monossílabo tônico terminado em E, O, L, seguido do nome de S. Tá legal? E a gente, ao realizar questões, a gente vai sempre percebendo o que a banca efetivamente quer. Show de bola? Vem aqui comigo na tela. Vamos à frente então, analisando. Bom, então os monossílabos tônicos, fechamos aí, né, a sua regrinha, tá ok? Beleza. Agora, moçada, o que a gente tem que perceber? As oxítonas. Cara, olha só, a gente comentou, né, que ox significa último. Então significa que a sílaba tônica, na última, o acento, né, tônico recai sobre a última sílaba. Se a última sílaba, significa que essa palavra tem que ter, no mínimo, 2 sílabas. É o último de 2, de 3, de 4, né? Mas eu não posso falar aqui, por exemplo, a palavra mar, eu tenho aqui uma oxítona, porque eu não posso falar que é o último de um só. Não cabe isso. Então, palavras como acompanhar, crachar, celebrar, são palavras oxítonas. Então, no mínimo, com 2 sílabas. Olha só a paroxítona. Nós falamos, então, que o ox é o último, o paro significa antes do último. Por isso, nós temos a penúltima sílaba tônica. E, naturalmente, você vai perceber, para ser a penúltima sílaba tônica, tem que ter, no mínimo, 2 sílabas. Por exemplo, a palavra casa tem 2 sílabas. Então, tem a sílaba tônica K aqui. Está vendo? Acompanho, celebro, do verbo celebrar, beleza? Eu celebro alguma coisa, não é? Beleza, então aí nós temos as paroxítonas. O que aconteceu então? Os linguistas começaram a pensar, peraí, rapaz, peraí. Nesse caso, eu tenho a oxítona, que tem que ser com palavras de pelo menos 2 sílabas, no mínimo 2 sílabas. E as paroxítonas também com o mínimo de 2 sílabas. Aí os linguistas pensaram, peraí, mas nesse caso, se a oxítona são 2 ou mais sílabas, a paroxítona são 2 ou mais sílabas, eles se lembraram da pesquisa que fizeram. Ora, a paroxítona, a quantidade de palavras é absurda. A oxítona, a quantidade de palavras é menor. Então o que eles pensaram? Então vamos fazer o seguinte, vamos observar as terminações das palavras paroxítonas. Se a quantidade maior que tiver, em vez de nós colocarmos o acento na paroxítona, a gente coloca lá na oxítona. Quer ver só como é que ficou isso? Vem comigo na tela, olha só. Eles pensaram assim,
Temos aí, né, ó, e foi dessa forma que eles pensaram. A gente tem, poxa, 38 palavras paroxítonas. Rapaz, a quantidade é grande. Aí eles perceberam, vem cá, as palavras, vamos fazer um cômputo aqui, ó, das palavras paroxítonas terminadas em A. Olha só, eu tenho embora, eu tenho ela, eu tenho tida, eu tenho chama, estrangeiras, forma de novo, autonomia, garantida, escolas, verbas, outra, fora, seja, clareza, nossa. Então você percebeu, das 38 paroxítonas, nós temos 16 terminadas em A. Então, veja só, a quantidade de paroxítonas terminadas em A é muito grande. E os linguistas, naturalmente, não pegaram apenas um parágrafo aqui. Pegaram, então, o vocabulário português, né? E aí, naturalmente, fizeram com vários e vários textos, com vários e vários testes, para perceber isso. Então, o volume de palavras paroxítonas terminadas em A é muito grande. Então, imagine se eles, de repente, falam assim, rapaz, já que termina com A, tem muito, vamos meter acento em todas as paróxias terminadas em A? Aí você, observa aqui comigo, olha só. Olha só a quantidade de palavras que você ia meter um acento. Embora, ela, tida, chama, forma. Olha a quantidade de palavras que você ia acentuar. Olha só. Parará, parará, parará. Olha a quantidade de acento. Poxa, isso aí naturalmente ia fazer o quê? Ia sujar muito o texto. A quantidade de palavras paroxítonas terminadas em A. Olha só as terminadas em E. Grande, parte, pense, promove, maturidade, excelente, qualidade. 7 palavras paroxítonas terminadas em E. O volume é grande, tá? Aqui caiu um pouquinho, nesse contexto aqui, mas o volume é um pouco maior nos testes feitos à época, tá? Então, a gente nota que realmente os paroxítonos terminados em E, a quantidade é bem grande, beleza? E as terminadas em O? Opa, a quantidade também é bem grande, ó. Exemplo, encontros, Unesco, recursos, recolhidos, governo brasileiro, impostos, estados, todos. A quantidade de 10 palavras. Então, olha só, as terminadas em A, é porque normalmente você quer marcar um feminino, coloca lá com a terminação A. Quer marcar o masculino, coloca lá com a terminação O. Muitas palavras também terminam em E, marcando ou um gênero neutro, né? Ou até mesmo a gente emprega a palavra ou masculina ou feminina com a terminação em E. Então é natural a gente ter essa terminação em A, E e O, muito grande. Cara, imagine se os linguistas pensassem assim, rapaz, já que tem bastante, vamos colocar acento em tudo. Olha só a quantidade de acento que a gente ia colocar aqui nesse troço todo. A gente ia sujar muitos textos, concorda comigo? O que os linguistas pensaram? Rapaz, saquei. Se a paroxítona terminada em A, E, O, o volume é muito alto, cara, e como paroxítonas são 2 sílabas no mínimo, e as oxítonas também são 2 sílabas no mínimo, opa, sacada, vamos acentuar as oxítonas com essas terminações que a gente viu aqui. Acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O. Nas pesquisas feitas, eles também perceberam que as paroxítonas terminadas em EM e ENS, o volume também é grande, como garagem, origem, garagens, origem, o número também é grande. O que eles fizeram? Vamos colocar o acento nas oxítonas, beleza? Para livrar a gente de colocar acento em muita palavra. Era essa a ideia, para evitar manchar muito o texto. Tá legal? Vem comigo na tela. Por isso os caras criaram, sabiamente, a regra das oxítonas. Veja bem, acentuamos a palavra gambá, cafés, xodó, também, reféns. Por quê? Porque a gente percebeu que as paroxítonas com essas terminações aqui, ó, o volume era muito grande. Então, eles colocaram um acento nas oxítonas. Tá legal? Essa é a ideia. Então, acentuamos gambá para a paroxítona casa não ter acento. Acentuamos cafés para a paroxítona pele, de mesma terminação, não ter acento. E assim por diante. Concorda comigo? Então, acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, EM e ENS. Beleza? E também, como a gente percebeu, né? Veio lá da regra especial os ditongos abertos tônicos, EI, EL, OI, seguidos ou não de S. Então, eles estavam lá numa regra especial, tá?
uma regra especial. Com a reforma ortográfica, pegaram essa regra e colocaram aqui. Fizeram isso no monossílabo tônico e, para preservar o acento, colocaram aqui também na regra geral das oxítonas. Vem aqui comigo na tela, olha só. Por isso, nós preservamos o acento em papéis, chapéu, herói. Por que os caras alocaram essas terminações com ditongo aberto tônico no monossílabo tônico e na oxítona? Por que eles fizeram isso? Para livrar o acento das paroxítonas com esse ditongo aberto tônico, como ideia, joia, assembleia. Não tem mais acento. Só vamos ter acento com esses ditongos abertos em quais classificações? No monossílabo tônico e nas oxítonas. Belezinha? Vem aí comigo na tela. Vamos lá. Por isso, moçada, eu sempre procuro raciocinar da seguinte forma, né? Via de regra, nós temos oxítonas. A gente tem uma regrinha da oxítona terminando, então, em A, E, O, seguido não de S, E, M, E, N, S. E uma segunda regrinha, E, El, Oi, seguido não de S. Uma segunda regrinha aí, tá legal? Mas tudo a gente vai trabalhar em cima das questões também para tirar qualquer dúvida, tá? Lembrando e tomando o devido cuidado, né? Olha só, tomando o devido cuidado que EI, ó, é de tongo aberto, tá? Ó, aberto, não é EI, é EI, tá legal? Beleza, então nós temos aqui o seguinte, ó. Se a gente acentua a palavra gambá, que é oxítona, a gente então livra a paroxítona de mesma terminação de colocar acento. Então nós acentuamos gambá para evitar que a gente acentue capa. Cafés, a gente coloca acento na oxítona terminada em E, seguido ou não de S, e a gente tem aqui para poder livrar a paroxítona de mesma terminação. Peles. Xodó, acentuamos as oxítonas terminadas em O para livrar a paroxítona desse acento. Lobo. Acentuamos a oxítona terminada em EM para livrar a paroxítona desse acento. Então a palavra também tem acento. Já a origem de mesma terminação, mas paroxítona não tem acento. Veja só a palavra a oxítona reféns. Acentuamos a oxítona terminada em ENS. Para quê? Para livrar a paroxítona desse acento, porque o volume é muito grande. Garagens, origens e assim por diante. Tá legal? Acentuamos as oxítonas terminadas em ditongo aberto tônico EI, seguido não de S. Então, ó, papéis. Para quê? Eles fizeram isso justamente para a gente não colocar mais acento em ideia, assembleia, colmeia. Tá legal? Então a gente tirou. Antes tinha acento, que era uma regra especial. Agora não tem mais, meu amigo. Acentuamos a oxítona terminada em ditongo aberto tônico EL, seguido não de S. Acentuamos a oxítona terminada em OI, seguido não de S, como herói, heróis. Para quê? Para a paroxítona a gente não colocar acento como heróico, joia, boia, jiboia. Está vendo só? Então fique bem ligado nisso daí, que é importantíssimo. Muito cuidado. Lembrando que nós temos aqui, ó, o ditongo aberto, papéis, chapéu, herói. Cuidado com o timbre fechado, que não tem acento. Hebreu, não é hebreu. Hebreu teria acento, mas é hebreu, fechado, não tem acento. Voltei, é timbre fechado, não é voltei. Tá legal? Então, voltei não tem acento justamente porque é timbre fechado, diferente de papéis. Muito cuidado com isso. Tá legal? Show de bola! Então, a gente percebeu aí essa regra das oxítonas. Moçada, a gente percebeu a regra das oxítonas. Então, a gente fecharia por aqui. O que importa é você saber a regra das oxítonas. As paroxítonas, poxa, é sempre por contraste. Ah, terror! Acentuamos as paroxítonas terminadas em I. Acentuamos ou não? Simples. Vá lá nas oxítonas. Existe alguma oxítona na terminação lá com acento? Não, terror. Nas oxítonas nós acentuamos as terminadas em A, E, O, E, M, E, N, S, E, O, El. Essas são as terminações. Não termina com I, então a paroxítona tem acento. Táxi tem acento. Beriberi tem acento. Terror. Acentuamos paroxítona terminada em L? Poxa, então vamos lá. Acentuamos a palavra paroxítona terminada em L. Existe a terminação L lá nas oxítonas? Não, não tem. Por isso que a palavra anel não tem acento.
beleza? Bananal não tem acento. Aí você percebeu, opa, para quê? Aí sim, na paroxítona por contraste tem acento. Fácil tem acento, beleza? Então, vem comigo, a gente vai passar agora para você aqui essas regrinhas das paroxítonas, mas só para você confirmar, você não tem que decorar. Então veja, acentuamos as paroxítonas terminadas em I ou IS. Claro, porque nas oxítonas não tem essa terminação. Por isso nós temos acento em táxi, beriberi, lápis, grátis, júri. Nas oxítonas isso não tem acento. É por isso que nós não acentuamos as oxítonas caqui, jabutis. Concorda comigo? Opa, terror, mas aí é muito simples, poxa, olha lá. Acentuamos as paroxítonas terminadas em US, UM, UNS. Terror, mas isso é uma coisa lógica. Não temos lá nas oxítonas essas terminações aqui para acentuar. Logicamente. Por isso, acentuamos as paroxítonas vírus, bônus, álbum, parabellum, álbuns, parabellums. Olha que maravilha, né? Acentuamos por conta dessa terminação aí. Concorda comigo? Belezinha. E aí, por isso, nós não acentuamos as oxítonas de mesma terminação. Urubu não tem acento. Bambus não tem acento. Alguns não tem acento. Por quê? Esse acento recai, dessa terminação aqui, recai nas paroxítonas. E, por contraste, a oxítona não. Olha que maravilha! Vamos ganhando, então, volume, entendimento. Aí, a gramática coloca lá, terminação, acentuamos as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, PS. Tá, mas essas terminações aqui constam lá nas oxítonas? Não. Não está falando isso aqui à toa para mim, porque eu já sei que as oxítonas não vão ter acento com essa terminação. Então, por exemplo, a palavra anel, que termina com L, não tem acento, porque a terminação das oxítonas não comporta um L. Então, a palavra incrível, que é uma paroxítona terminada em L, útil, que termina em L, ágil, que termina em L, fácil, que termina em L, amável, que termina em L, tem acento. Paroxítonas terminadas em N, terror, tem acento. Tem alguma oxítona terminada em N lá com acento? Não. Tem terminada em EM, ENS. Não terminação em N. Concorda comigo? Opa, aí fica fácil. Veja aqui comigo, olha só. Então, nós temos a palavra como próton, terminando em N, elétron, hífen, pólen, dólmen, lúmen, líquen. Então, são palavras de origem grega, que naturalmente terminam em N. N de nada, tá legal? Então, tem acento. Acentuamos as palavras paroxítonas terminadas em R. Cara, você está cansado de saber. Por quê? Nas oxítonas, nós não acentuamos palavra terminada em R. Por exemplo, a palavra cantar. O verbo cantar, ela é uma oxítona terminada em R. Vai ter acento? Não, terror, pelo amor de Deus. Por isso, a paroxítona terminada em R, éter, mártir, blazer, container, destroyer, olha só, geyser, meyer, caráter, revólver, vão ter acento naturalmente. Mas, terror, peraí, você não falou com a gente que palavras como ideia, heróico, joia, você não falou com a gente que essas palavras não têm acento? Então, por que destroyer, meyer tem acento? Porque tem ditongo aberto, tônico, oi e ei aqui. Veja bem, eu falei ideia, eu falei heróico. Aí, nesse caso, eu tenho ditongo aberto, tônico na paroxítona. Mas veja que a terminação é em A, em O, concorda comigo? Aqui, nós temos a terminação em R, destroyer. Eu tenho a terminação em R, meyer. Concorda comigo? Tem o R aí. Então, nesse caso aí, a paroxítona terminada em R, destroyer, meyer, caráter. Está vendo só? Então, é simplesmente por ser uma paroxítona terminada em R. Beleza? Ok. E é por isso que nós não acentuamos as oxítonas anel,
Cateter, cuidado, não é catéter não, hein? A pronúncia correta é cateter, oxítona. Durex, olha lá, com X, beleza? Então, é o que a gente vai observar. Acentuamos as paroxítonas terminadas em X, como tórax, ônix, fênix, bíceps, fórceps. Veja que bíceps é uma palavra paroxítona. Por quê? Há apenas uma vogal aqui, ó. Ceps. Tá vendo aí, ó? Ceps. Então, há apenas uma vogal. Fórceps, aqui, ó. Só temos uma vogal. Ceps. Tudo faz parte de uma sílaba só. Tá? Cuidado com isso. Belezinha, então. Vamos lá. Mas fica muito simples você notar que esse PS aqui, ó, não tem nenhuma oxítona com terminação em PS com acento. Nós não vimos essa regra lá nas oxítonas. Concorda comigo? Show de bola. Vamos fazer uma observaçãozinha aqui que eu acho que é interessante pra gente. A palavra hífen. Cara, muito cuidado com a palavra hífen. Por quê? Algumas pessoas confundem pela pronúncia ser parecida a palavra hífen, que vem de origem grega, terminada então com N, N, ela tem acento. Termina com N, paroxítona terminada em N, é N. Então, hífen tem acento. A gente viu que nesse caso, se a gente colocar um plural para ela, vai virar o quê? Hífens. Aí colocando o plural hífens, ela não pode mais ser acentuada, porque ela passou a terminar com ENS. Aí, nesse caso, a oxítona terminada em ENS tem acento. Parabéns, reféns. Então, a paroxítona de mesma terminação não pode ter acento. Vem aqui comigo na tela, olha só. Então, veja aqui, ó. Hífen é uma paroxítona terminada em N. É N, beleza? Ok, tranquilo, tem acento. Já hífens, veja bem aqui, ó, não tem acento. Tá legal? Olha só, agora vamos comparar aqui com a palavra item. Veja que item é uma palavra, não é uma palavra de origem grega, ela não termina com N, mas com M. É a mesma coisa de origem, mesma coisa de garagem. Está vendo? Ó? Item, origem, garagem. Está vendo só? Então, naturalmente, não tem acento. Concorda comigo? Beleza. Qual é o plural de item? Itens. Tem acento? Não. Qual é o plural de origem? Origens. Tem acento? Tem nada. Qual é o plural de garagem? Garagens. Tem acento? Tem nada. Beleza? São paroxítonas terminadas em ENS. Então, elas não vão ter acento. Por quê? Essa mesma terminação aqui, ó, ENS, nas oxítonas, como reféns, tem acento. Como parabéns, nas oxítonas, olha só, tem acento. Olha que maravilha. Beleza? Então, em hífens, não temos acento. Assim como origens, itens, garagens, não é? Agora, é o seguinte... Você pode colocar o plural dessas palavras de origem grega, que terminam lá com N, você pode colocar o plural como? Acrescentando o S, hífen, hífens, mas também pode colocar a vogal E junto do S. Então eu posso ter o plural hífenes. Aí eu passei a ter uma proparoxítona. Aí cabe o acento. Vem aqui comigo na tela. Então outro plural para essa palavra é hífenes. Proparoxítona tem acento. Show de bola? Então, vamos comparando essas palavras de origem grega aí, ó. Hífen tem acento, hífens não tem. Hífenes tem por ser proparoxítona, tá legal? Vamos continuar observando aqui com a seguinte palavra. Sêmen. Sêmen é uma paroxítona terminada em N. Tem acento assim como hífen. Porém, se a gente coloca o plural apenas com S, eu passo a ter terminação ENS. Aí essa terminação do ENS recai apenas sobre a oxítona. No caso, como a gente colocou aqui, ó, a palavra reféns. Lembra? Se na oxítona tem acento, na paroxítona não pode. Tá, beleza. Mas também eu posso querer colocar a vogal E aqui, ó. Sêmenes. Sêmenes. Tá vendo aí? Aí eu tenho a proparoxítona, que maravilha. A gente então percebe que cabe o acento. Então, na primeira e na terceira ocorrência. O mesmo vai acontecendo para a palavra líquen, paroxítona terminada em N. Já líquens, olha só a terminação da paroxítona, ENS, é a mesma de origens, por exemplo. Ou então, a gente colocando essa vogal E aqui, virou agora uma proparoxítona, líquenes. Está vendo aí? Então, cuidado.
Olha a próxima. Abdômen. Paroxítona terminada em N. Mas se eu quiser colocar o S, virou abdômens. Terminação com ENS. Está vendo? Ó? Então não tem acento. Se eu coloco a vogal E, abdômenes. Então essas três formas, né, ó, estão corretas, beleza? Então a gente tem dupla possibilidade de plural aqui, ó. Se eu coloco então aqui numa proparoxítona, eu tenho um acento obrigatório, beleza? E aí nós temos essas palavras novamente, só para você se lembrar e ficar numa boa, beleza? Ok, vamos então à frente, vamos lá. Aqui eu vou deixar um tempinho para você pensar. Marque o plural das palavras tal e tal. Essas palavras aí. Qual é o plural dessas palavras tal e tal? E aí você vai pensando comigo aí, ó, o plural dessa palavra tal e tal é o quê? O que você vai notar aqui? Entendeu? Essa palavra aqui, isso acontece muito, moçada, isso foi uma questão de concurso, tá? E que é o seguinte, algumas vezes a gente escreve uma palavra e a gente sabe a pronúncia daquela palavra, naturalmente vem à cabeça a pronúncia daquela palavra, e a gente simplesmente deixa de colocar um acento. Então, muitas vezes você observa, né, tá passando num corredor, tá lá assim, escrito assim, saída, mas na realidade não tem acento. E você já conhece a palavra saída, você não vai ler saída, você vai ler saída, mesmo sem acento. Concorda comigo? Beleza. Então aqui é um teste na realidade essa questão aqui, né? Ele é um teste, que pode ser uma pegadinha se você não prestar atenção. O que está escrito aí nessas palavras? Né? Ó, marque o plural das palavras tal e tal. Como você leu essa palavra aí? Bom, o que eu quero que você observe primeiro? Observar o seguinte. As palavras, nesse caso, existe a palavra projétil e existe a palavra projetil. As duas pronúncias estão corretas. E olha só que interessante, que isso já mostra pra gente essa regra do contraste. Ora, se eu tenho uma terminação em L e a palavra ela é oxítona projetil, ela não tem acento, porque anel também não tem acento. Está vendo aí? Ó? Anel não tem acento. Beleza. Bom, se a oxítona não tem acento projetil, então a paroxítona tem. Fácil, projétil. Está vendo? Beleza. A palavra réptil é o que a gente mais usa, né? Réptil, né? Réptil para cá, réptil para lá. Só que a gente também tem a palavra reptil. É o mesmo sentido, é simplesmente uma variação de pronúncia, tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, com a palavra xerox ou xerox. Olha só, tem dupla pronúncia aí. Veja, se a palavra oxítona terminada em X não tem acento, é porque a paroxítona de mesma terminação tem acento. Então isso aqui acaba ajudando a gente, né? Justamente nesse valor de contraste, reforçando essa regra de contraste. Ora, então se eu sei que existe a palavra projétil e a palavra projetil, o plural da palavra projetil é o quê? Projetis. O plural da palavra projétil é qual? Projeteis. Isso não é novidade nenhuma para você. Você sabe o plural dessas palavras. Apenas, no caso da questão aqui, você tinha lido anteriormente réptil e projétil, quando na realidade a pronúncia é o quê? Reptil, projetil. Concorda comigo? Então vamos lá. Lê agora certinho comigo. Qual é o plural de reptil? Ah, aterrou. O plural de reptil não é repteis, não é répteis. O plural de reptil é reptis. Ah, legal. Nem reptios também, né? Reptis. Tá legal. O plural de projetil, terror, de projetil. Ah, rapaz, o plural de projetil não é projéteis. O plural de projetil é projetis. Projetis. Opa, a alternativa é a correta, então. Está vendo só? Então, a correta é reptis, projetis. Isso porque a gente percebeu que existe essa variação, tá, da sílaba tônica. Quando o oxítona terminado em L não tem acento, quando o paroxítona terminado em L tem. Quando o oxítona terminado em X não tem acento, quando o paroxítona tem.
Então, cabe a pronúncia xerox ou xerox, tanto faz. Legal? Vem comigo então para a tela. Vamos lá então trabalhar mais um pouquinho. Observando a frente, aí a gente tem outras terminações da paroxítona. Olha que maravilha. Acentuamos as paroxítonas terminadas em atil, atil-s, atil-o, atil-os. Mas terror do céu! Não tem essas terminações aqui lá nas oxítonas. Então, essas terminações na paroxítona tem que ter acento. É lógico, é isso mesmo que eu estou querendo afirmar para você aqui. Tá legal? Então, olha só. Acentuamos as palavras paroxítonas terminadas em an. Imã, órfã. Também pode ter S. Imãs, órfãs. Tranquilo. Em atil-o, bênção, órgão. Em atil-os, órfãos, sótãos. Olha que maravilha. Beleza. Agora, moçada, toma cuidado, tá? Mas terror, aí vai por terra essa sua regra aí de acentuação por contraste. Olha só. Aí alguma pessoa fala assim, rapaz, e a palavra irmã e irmão já tem acento? Não. Na realidade, a palavra irmã e irmão, meus amigos, tem apenas o sinal de nasalização. E, por coincidência, a gente tem a sílaba tônica na oxítona. Só isso. Mas essas palavras não têm acento, tá? Então, não acentuamos as oxítonas irmã e irmão. Por isso que a paroxítona de mesma terminação, imã, órfã, imãs, órfãs, bênção, órgão, órfãos, sótãos, tem acento. Tá legal? Então, só relembrando que o tio não é um acento gráfico, beleza? Muito cuidado com isso. Venha comigo na tela, vamos lá. Aí a gente vai ter lá outras terminações, todas que não estão nas oxítonas, OM, ON, ONS. Então nós temos lá yandon, randon, elétron, elétrons, próton, prótons, palavras de origem grega, né? Então essas palavras, nós não temos na nossa língua portuguesa as oxítonas dessa terminação, tá legal? Então já pula para a próxima. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo oral, seja ele crescente ou decrescente, seja ele seguido ou não de S. Então nós temos lá a palavra água, árduo, pônei, cáries, mágoas, pôneis, jóqueis. Moçada, essas palavras aqui, elas são paroxítonas terminadas, anota aí, são paroxítonas terminadas em ditongo oral. Eles podem ser seguidos ou não de S. Pronto, ditongo oral, terror, beleza, ditongo oral, tá? Seja ele ditongo oral crescente, decrescente, tá? Seguido ou não de S. Então, terminou com ditongo oral, está tranquilo. Mas terror, peraí. Você não falou que a palavra água é uma paroxítona terminada de ditongo oral? Mas vem cá, acompanha comigo aqui. A palavra água é uma paroxítona terminada em A, terror. Árduo é uma paroxítona terminada em O, terror. Peraí, então tá errado. Por quê? Você falou que as oxítonas terminadas em A têm acento. Falou crachá, por exemplo. Você falou xodó, as oxítonas terminadas em O têm acento. Peraí, poxa, então não tem regra de contraste. Essas palavras, meu amigo, não são terminadas em A ou O. Elas são terminadas no ditongo. Wa, wo, ei, ie, wa, ye, ei. Você está vendo só? Elas não terminam. Então, água é uma paroxítona terminada de ditongo oral. Ela não termina em A. A palavra que termina em A é casa. Né? Casa, tela, pasta. Isso é uma paroxítona terminada em A. E elas não têm acento. Água, termina com ditongo oral. Show de bola? Então, muito cuidado com isso. Venha comigo na tela. Eu já falo isso de uma vez porque muitos alunos me perguntam lá no fórum a respeito dessa dúvida. Então, já vamos tirando a dúvida de uma vez. Por isso, não acentuamos as oxítonas como voltei, carregarei. Olha só,
ditongo oral. Está vendo só? Voltei, carregarei. Então, nesse caso, olha só a diferença. Se eu tenho a oxítona terminando em ditongo oral e ela não tem acento, significa então que a paroxítona de mesma terminação, olha aqui, ó, por exemplo, pônei, vôlei, vão ter acento. E outra coisa também, não confunda com o ditongo aberto ei, meu amigo. Olha só, nós temos então, ó, por exemplo, aqui o ditongo fechado, voltei, carregarei, que são oxítonas terminadas com ditongo oral, fechado. Já o aberto nas oxítonas vão ter acento, como anéis, papéis. Está vendo só? Lembra disso? Está se lembrando disso daí? Então toma cuidado, tá legal? Veja, acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo oral, fechado, né? Então, água, árduo, pônei, vôlei, cáries, mágoas, pônei, jóqueis. Tranquilo. Por isso, não acentuamos as oxítonas de mesma terminação. Por exemplo, voltei, carregarei. Está vendo só? Timbre fechado. Mas, se houvesse o timbre aberto nas oxítonas, teria acento que a gente viu lá. Anéis, papéis, olha só o timbre aberto aí. Tá legal? Cuidado com isso. Bom, pessoal, mais uma pausa e já já a gente volta.